E o assunto agora é marketing digital, estratégias que vendem. Não tem como fugir dessa temática. É a temática que norteia o nosso evento, o Sebrae Experience. E vamos trazer aqui para bater um papo bacana sobre isso, Rafa Falcão. Satisfação enorme estar aqui com você, amigo. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui em Natal, trazendo conteúdo pessoal e revendo os amigos, né? Porque a gente se conhece e De um tempo, de já tem bons um tempo tempos, já, é né? Bons verdade, tempos do Sebrae Rafa. Digital. É. Mas vamos lá, falar de mundo do marketing digital, esse movimento que gera movimento, essa tendência que não é mais tendência, é realidade. Como é que a gente dá conta de acompanhar tudo isso, Rafa? Olha, a mudança é gigantesca. Hoje eu sou influenciador da Meta, então a gente recebe informações assim semanais do que está vindo, do que está colocando, e a gente está passando sempre para os empresários. Mas a gente sabe que é muita coisa acontecendo o tempo todo. E eu diria que o boom disso veio na pandemia, né? Porque a pandemia foi o divisor de águas para que as pessoas começassem a utilizar muito o digital. Então, aquele pequeno negócio que tinha muito hábito de concorrer localmente começou a se ver concorrendo O com o mundo, né? mundo. E aí a pandemia acelerou muito o processo. Nós tivemos o advento do ChatGPT final de 2021 e o mercado começou a pegar fogo. E agora a gente está vivendo essa era do marketing 6.0 que o Kotler está falando, com a inteligência artificial, com as conexões, com Big Data, com tudo isso conectado e mudando o tempo todo. O medo que faz é como é que vai ser o futuro. Se assim já está Sim. acelerado, imagina como é que vai ser daqui a 5, 10 anos, né? É. E a importância da gente acompanhar todo esse movimento, Rafa, nos dias de hoje, enxergando o mundo dos pequenos negócios. Como que os nossos clientes, como que o empreendedor, pequenos negócios, consegue acompanhar de forma que seja efetiva para o seu negócio, que trabalhe o crescimento, que o Sim. marketing digital de fato traga ferramentas que contribuem para o crescimento daquele negócio. De que forma que este empreendedor consegue, nos dias de hoje, filtrar isso tudo, Isso é né? muito importante, essa questão que você trouxe. Porque hoje a gente está vivendo uma overdose de informação. Isso. Então, eu sempre falo para os empreendedores, nas consultorias, nos eventos que a gente faz, de, olha, seleciona algumas pessoas para você acompanhar nas redes, pessoas que você já sabe que são íntegras, que postam as novidades, e começa a testar aos poucos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um evento e vou dizer para você, olha, tem 40 ferramentas de inteligência artificial, não vai testar as 40 de uma vez. Sim. Começa a trabalhar, por exemplo, o ChatGPT, veja o que é que está relacionado, porque eu até brinco com o pessoal que a inteligência artificial é um funcionário que trabalha 24 horas por dia por você. Ele Uhum. não para. E quando você consegue trabalhar isso sendo um pequeno negócio, aplicando no seu dia a dia, você se torna mais produtivo. E aí eu estou falando de estratégia de marketing, estou falando de gestão, estou falando de tecnologia, de tudo. Então é importante demais você estar antenado do que está acontecendo. Além daquele velho ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. E nesse círculo de ondas que estão tendo no digital, quem começa a desbravar primeiro uma ferramenta consegue ter os resultados mais rápidos. Agora, é tudo muito mutável o tempo todo. Então, você tem que ter esse desafio de estar antenado, procurando bons profissionais, selecionando alguns para Sim. seguir e estar vendo essas ferramentas para colocar em prática. E principalmente buscando novos conhecimentos, né? Porque tem muita informação que chega para você, mas muitas vezes você não sabe de que forma colocar em prática. Sim. Um evento como esse, o Sebrae, seguir pessoas como você, que traz um conteúdo mais enxuto, que traz um conteúdo mais próprio para o seu negócio. Sim. É muito relevante para o empreendedor trazer esse conteúdo mais acessível, vamos Com dizer assim, né, certeza. Rafa? De que forma você coloca isso para Com o mundo dos certeza. pequenos Eu, negócios? como influenciador de pequenos negócios, eu tenho sempre muito um princípio de colocar o meu conteúdo descomplicado, para que ele seja acessível para todas as pessoas. Até um princípio da filosofia zen budista que chama-se Shoshin, mente de principiante. É como se eu estivesse me comunicando com um leigo. O meu conteúdo é um grande topo de funil, então ele faz com que as pessoas gerem conexão. Então, acompanhar esses conteúdos que conseguem trazer o que a gente chama de pequena transformação, pequena vitória para que as pessoas estão acompanhando lá. Então, todo o conteúdo meu, eu sempre faço com que, buscando as pessoas salvarem aquele conteúdo, ou executarem, ou compartilharem, sendo uma pequena vitória, uma pequena transformação para quem me acompanha. Uhum. E eventos como esse que o Sebrae está promovendo ainda aproxima mais o empreendedor da prática, né, de quem está fazendo as coisas acontecerem lá na ponta, e também é um grande ambiente de networking, de negócios. E aí eu até desafio os empresários que participam de eventos como esse, poxa, vai lá,
se apresenta, conversa com quem está do lado, para você gerar essa conexão. E a gente está vivendo esse dinamismo hoje do mundo hiperconectado, das pessoas buscando. E até um detalhe importante que eu sempre falo para os empreendedores, ó, hoje é muito difícil você trabalhar com cartão de visita. Cartão de visita é o seu QR Code, né? Então faz uma boa apresentação no Instagram, numa rede social que você domina, para que você consiga conectar com aquela aquela pessoa que passa a te seguir, e assim você fazer negócios. Isso tudo que está acontecendo é apenas a pontinha do iceberg. Muita coisa está vindo, muita inovação, muita tendência, e é um desafio para nós, como influenciadores, como criadores de conteúdo, tá educando as pessoas diariamente com tanta mudança, né? Hoje mesmo eu recebi agora que vai ter uma atualização na inteligência artificial da Meta. Aí como é que eu vou descomplicar um conteúdo que é denso para que o pequeno empresário ele consiga entender lá na ponta? Ou seja, para vocês também, que são os influenciadores de verdade de conteúdos relevantes, também tem que estar antenados. Imagina quem é, o dono do seu negócio, né? Que tem que estar ali, tá toda hora antenado, acompanhando. Mas, Rafa, conta pra gente qual é o grande desafio do mundo dos pequenos negócios com o digital. E aí, de forma muito objetiva, como você sempre coloca nas suas publicações, como começar, de que forma realmente ousar, tem que realmente colocar... O grande desafio, o principal desafio para os pequenos negócios é a frequência. Então, eu não consigo ser frequente. Até começo, tem até livros que falam sobre isso, né? O Maestria, do Gerald Leonard, fala o seguinte, que muita gente é fogo de palha. Então, sai de um evento como esse, diz aqui, eu vou executar, eu vou colocar tudo em prática, e aí passa uma semana, passa duas, depois ele desiste, porque começa a não ver resultados. Sim. Aquele empresário que é frequente, que está lá sempre publicando uma rede social, sempre aparecendo para as pessoas que querem comprar dele, sempre fazendo anúncios, ele vai ser um colecionador de dados. E sendo colecionador de dados, ele vai entender, é só ele ler as métricas, o que é que funciona ou não. E aí ele vai replicar. Assim ele vai ter um crescimento. Vai começar a enxergar o seu resultado, né? Sim. E aí ele contribui e compreende de que forma que isso está sendo assertivo, né? Mas não é do dia para a noite que acontece. Perfeito, as coisas levam um tempo. Então, geralmente, quando eu faço consultoria de 3 a 6 meses para a gente ter o primeiro resultado, porque a gente tem que organizar tudo, separando desde uma biografia do Instagram até a estratégia de tráfego pago. Então, isso tudo requer a frequência, pagar o preço, né, o skin the game, colocar a sua pele em risco. E muito pequeno negócio, por ter como vertente também muitos deles serem equipe, eu que faço tudo, acaba priorizando algumas outras situações. A frequência no marketing não é feita, e aí depois ele quer ter resultados num mundo extremamente competitivo, onde as pessoas estão brigando o tempo todo pela nossa atenção, onde os algoritmos estão lá sendo calibrados para entregar ou não o nosso conteúdo, então ele fica para trás porque ele não é frequente. Então a principal dor, hoje, nos mais de 1000 negócios que eu já atendi, centenas de eventos que eu já fiz, é porque o pequeno negócio ele tem muita dificuldade de ser frequente. Milagre não acontece, mas planejamento é necessário. Aí você fala do tempo, de se planejar, de procurar bons profissionais e, de fato, colocar a cara no digital de forma assertiva, de forma, né, que cresça, de fato, o seu negócio. Hoje tem uma tendência muito forte, que eu venho trabalhando bastante, que é você ser um influenciador do seu próprio negócio. A gente está vendo um movimento onde grandes empresários estão indo para a linha de frente, né? A gente teve o caso do Adib, a CIMED, vários outros empresários indo para a linha de frente produzir conteúdo, começar a mostrar o dia a dia para gerar conexão com o público e fortalecer, como consequência, a marca. Então, até desafio para o pequeno negócio, seja um influenciador do seu próprio negócio. Começa a produzir conteúdo, começa a mostrar os bastidores. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma loja de sapatos lá de Salvador, na Bahia. E aí o empresário estava conseguindo aumentar muito as vendas porque ele estava fazendo o quê? Unboxing, ou seja, estava chegando no estoque, abrindo lá o sapato, o tênis e explicando o que era. E fazendo isso nos stories. Então ele estava sendo um influenciador. É como se ele fosse um influenciador digital fazendo o próprio provador da loja dele. E quando você consegue isso, você consegue gerar essa conexão. Agora, é difícil você pagar o preço. E aí tem outras barreiras que eles me relatam, né? Rafa, eu não gosto de aparecer, eu sou tímido, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Mas tudo isso, com treino, você consegue. Até eu mesmo, que é a pessoa mais tímida do mundo, hoje em dia eu consigo falar, consigo me desenvolver na internet, mas foi um treino, foi um período de aprendizado. Então eu sempre falo isso para o pequeno negócio, que quando você aparece, você conecta, afinal, pessoas compram de outras pessoas. Ousadia faz parte desse processo, né, Rafa? Pois é. Se grava no espelho,
faz um Instagram fake lá só para você ficar se gravando, botando só para você, deixa ele fechado, ninguém te segue, para você ir conseguindo ganhar esse traquejo. E aí, como consequência, aumenta o seu engajamento, aumenta a sua autoridade, ou seja, você se torna mais conhecido naquilo que você faz, e aí, como consequência, vem a reciprocidade de que, poxa, esse cara me ajuda tanto, eu preciso comprar dele. E aí que acontece a mágica das vendas, quando você lida com a internet. E é sobre isso que a gente vai ouvir na sua palestra daqui a pouco, não é isso? Certeza. É sempre muito prazeroso conversar com você, de forma muito franca, de forma muito objetiva, que é isso que a gente precisa nos dias de hoje, clareza nas informações. Sim. Obrigada por estar conosco aqui mais uma vez. Sebrae fica muito agradecido com a sua presença, tá? E a gente segue aqui para mais um bate-papo. Tão logo tem outro comentário.